vamos nos harmonizar para que o nosso irmão Cleiton nos traga hoje a sua fala com muita clareza, né? Bem, antes vamos colocar os nossos avisos, né? A Casa Espírita Felito Martins desenvolve os trabalhos de atendimento fraterno de segunda a sexta, às 15 horas da tarde. Na quinta-feira, o nosso atendimento ele é presencial e começa às 17 horas. Esse atendimento vai até às 18. Às 18 horas em ponto, a gente inicia o estudo do Livro dos Espíritos. Então, convidamos todos aqueles que queiram compartilhar do estudo do Livro dos Espíritos, que está sendo trabalhado na quinta-feira, às 18 horas. E às 19 horas, nós iniciamos com a nossa doutrinária da quinta-feira. E já agradecemos. No sábado, nós temos o nosso atendimento fraterno, com a palestra começando às 15 horas. E assim a gente pede para todos aqueles que queiram, ou online ou presencial, que possa, sim, trabalhar no desenvolvimento da nossa doutrina espírita. Bom, então vamos aqui colocar uma leitura do livro Vigiai e Orai. Vamos falar hoje sobre perseverança. Perseverança é esforço continuado, sem esmorecimento de alguns. É obra de paciência e de determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando com frequência uma coisa por a outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda de tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente, ela depressa, custa-lhe ela a produzir. Quem não se fixa em determinada atividade não logra, em parte alguma, do êxito que almeja. Inconstância é uma dependência de energia. A perseverança é capaz de transformar a atividade considerada de menor importância para a tarefa indispensável. E assim, nesta sintonia, vamos manter a nossa perseverança no bem, perseverança no amor, perseverança em praticar as boas ações. Pedindo assim ao mentor espiritual desse trabalho, pedindo ao Divino Mestre Jesus que nos conceda nessa tarde de hoje mais um trabalho desta doutrina. E assim pedimos, Jesus amigo, Jesus amado, a permissão para darmos por iniciado a nossa doutrinária de hoje. Hoje nós temos o nosso irmão Cleiton, que vai falar sobre o capítulo 25, né? E assim ele vai desenvolver mais sobre a felicidade. Meu irmão, você tem 45 minutos para nos trazer a sua mensagem.
Bem, eu quero pedir desculpa a vocês, que eu sou uma pessoa que estou ainda em formação moral, reconheço minhas limitações e por isso trago minha colazinha sempre para poder fazer minhas apresentações. Eu sempre gosto de trazer alguma coisa que possa nos acrescentar para a nossa vida cotidiana, e eu achei interessante nos dias de hoje, tão difíceis, né? Então, o irmão brigando com o irmão por conta de política e outras coisas mais, a agressividade muito elevada no nosso meio, os telejornais falando muito em violência. Então, achei interessante, talvez, falarmos um pouco sobre felicidade e buscarmos construir a felicidade em nós, em volta de nós, né, no nosso meio, e levarmos até onde nós pudermos encontrar. Então, por isso eu busquei, dentro do Evangelho, alguma coisa que fosse direcionada a esse sentido, né? Alguma coisa que pudesse nos dar uma orientação, que caminho seguir para se alcançar a felicidade. Então, aqui nós vamos falar um pouco, vamos também entender o que seria a felicidade e como alcançá-la. Então, no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, né, ele dá algumas dicas a esse respeito, sobre que a gente poderia usar para alcançar a felicidade. Né? Como buscar a felicidade, onde buscar a felicidade, o que é a felicidade para se buscar. Então, o capítulo 25 começa com 3 dicas a esse respeito. A primeira dica, ele diz: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. A segunda dica é: observa os pássaros do céu. E a terceira é: não vos afadigueis pela posse do outro. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Deus deu ao homem mais do que ao animal o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de se melhorar, de melhorar a sua posição. Por isso é que fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filhos das tuas obras, terás delas um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Aí a gente já está vendo, né? O mérito, e que seremos recompensados de acordo com o que agimos. Observamos que mérito é a palavra-chave. Logo, em virtude desse princípio, não esperemos que os espíritos resolvam nossos problemas. Se assim fosse, não haveria mérito. Nossos irmãos espíritos estão para nos auxiliar, bem como nos guiar, mas não a fazer por nós. Quando a gente faz uma oração, a gente está passando por uma tribulação, uma dificuldade, fazemos uma oração, não é para ser resolvido o problema, mas que eles nos deem a inspiração e mostrar os caminhos para que a gente possa superar os obstáculos e resolver os nossos problemas. A análise do segundo item: observar os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vós, Pai Celestial, os alimenta. Não sois muito mais que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Veja bem, buscai primeiramente o reino de Deus. Quando a gente prioriza Deus, as outras coisas se resolvem por si. Observamos que quando priorizamos as coisas de Deus, a providência divina nos acode, se não com auxílio material, mas com inspiração, através de ideias, então que se encontrem os meios de sair da dificuldade.
Mas quando o homem se torna insaciável nos seus desejos, a providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Então, quando o sujeito passa a ser egoísta, a pensar apenas em si, achar que merece mais, a providência se afasta dele e deixa que ele mesmo consiga e alcance aquele que ele está pretendendo. Desatendendo a voz, quando a pessoa ela se torna egoísta, ela deixa de ouvir a voz interior por meio da consciência que o advertiu. O terceiro item, não vos afadigueis pela posse do ouro, ele nos fala, não vos afadiguei por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis sacos para a viagem, nem 2 fardos, nem calçados, porquanto aquele que trabalha merece sustentação. Essas palavras são reforço para aquele que trabalha divulgando a palavra de Deus. Confie na providência. Outro sentido é para não estimular ou despertar a inveja, nem a cobiça, naquele onde você se encontra. Então, ele orienta-se aqui mais para as pessoas que estavam fazendo as pregações. Quando você sair para fazer uma pregação, vá de forma humilde, não vá despertar no outro, não é para o outro ver seu material, né, a sua aparência, né, para prestar atenção no que você leva, a sua fala. Né? O público que ele estava dizendo nessa época eram as pessoas, os seus discípulos. Por fim, não são os bens materiais que te trarão a felicidade. Cumpra o seu papel na evangelização, que a providência divina te auxiliará em tuas dificuldades e necessidades. Quando você faz o seu papel de divulgar a palavra de Deus, de semear o que é bom, mesmo que você não seja aquele crente, né? Crente é uma pessoa que crê. Não seja aquele crente de frequentar as sessões, de frequentar a igreja, mas se você prega o que é correto, se você prega o que é ético, se você faz o que é bom, então serve para você. Você é uma pessoa que evangeliza. Você, quando busca divulgar a verdade, a justiça, você procura semear essas coisas no meio social, você é um semeador de Deus. Não necessariamente é só a pessoa que frequenta as reuniões doutrinárias. Para Doran, no dicionário de psicologia, a definição de felicidade é um estado subjetivo de satisfação geral, contentamento, vontade de viver. Quem é feliz tem vontade de viver, tem prazer em viver. Quando a pessoa está doente psicologicamente, ela perde um pouco dessa vontade, chegando ao extremo de querer encerrar a sua vida. É uma síntese de várias emoções e sentimentos. Por ser subjetivo, cada pessoa experimentará a sua felicidade por motivos diversos. O que traz felicidade a um poderá ser motivo de infelicidade a outro. Dependerá sempre do nosso estado interior. O que traz felicidade hoje pode ser causa de infelicidade em outro momento. Um exemplo simples se você fica feliz com um sorvetinho, né? Talvez você fique feliz com um sorvetinho, em provar um sorvete. Mas se você tiver que comer um balde de sorvete, já não terá a mesma felicidade. Então, tudo depende do momento, depende de você mesmo também, do seu interior, como você está naquele dia. Aquilo que te trazia felicidade quando era criança, depois de adulto, talvez traga uma infelicidade. Né? Se você gostava de pegar as coisas do seu coleguinha, pegar um lápis, depois de adulto, talvez você não goste e se ache isso repreensível. A felicidade precisa ser uma construção tal que qualquer que seja o movimento de nossa vida, nós sejamos felizes. A felicidade verdadeira. Né? Felicidade é diferente de alegria, diferente de tristeza. Ela é uma construção, ela está ali. Você pode ser uma pessoa feliz, mas ter momentos de tristeza, de alegria. O Livro dos Espíritos, na pergunta 920, Allan Kardec questiona os espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta que os espíritos deram foi: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém,
depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, a felicidade completa não é possível aqui na Terra. Porém, dependendo de nós mesmos, nós construirmos, nós encontrarmos, nós entendermos, poderemos ser tão felizes quanto possível aqui na Terra. Jesus nos orientou a viver no mundo sem ser do mundo. A verdadeira felicidade não pertence a Pedro Deman coloca, ele é um sociólogo, ele, que o ser humano que se diz feliz, ele pode ser realmente feliz, mas em termos relativos, como regra. Ele pode experimentar a máxima sensação, mas isso não é regra. Pode acontecer também que a felicidade expressa seja enganosa, porque a pessoa pode sim imaginar feliz, quer sentir a felicidade, não admite a ideia de não ser feliz, preferindo auto-enganar-se. Então, quando você enxerga alguma pessoa, talvez você não esteja vendo a verdade no que ela está expressando. A pessoa quer mostrar para os outros que ela é feliz, mas em seu interior não sente a verdadeira felicidade. É comum encontrarmos humoristas sofrendo de depressão. Depressão é uma situação que a pessoa não é feliz, não está no seu momento de felicidade, ela está doente. Então, mas ela é humorista, ela faz os outros, leva a felicidade às outras pessoas, leva a alegria às outras pessoas. Então, talvez se enquadre nesse. O próprio Pedro Demo dá uma ressignificação para a resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhecer-se a si mesmo é de grande valia para a felicidade, tanto para termos noção mais concreta de nossas potencialidades, quanto para sabermos de nossos defeitos, imperfeições. Conhecendo a nós mesmos, conhecendo o nosso interior, os nossos desejos, nossos medos, nós podemos fazer melhor uso do que temos de bom e corrigir o que temos de ruim. Porque todos nós temos em nosso eu interior bons e maus desejos, que podem se exteriorizar segundo nossa vontade e o momento. É na boa convivência com esses dois eus, o bom e o mal, que reside o bem-estar. Quando a gente sabe que nós temos alguns problemas, mas nós sabemos dialogar com esses eus interior, a gente passa a viver melhor. A gente reconhece o que pode nos trazer felicidade e reconhece aquilo que pode trazer infelicidade. Para se atingir essa boa convivência com os eus interiores, precisamos, depois de nos conhecer, nos perdoar. É muito importante a gente perdoar. E assim, iniciar o processo evolutivo, sentindo-se em paz e feliz consigo. A responsabilidade por nossa felicidade é exclusiva de nós mesmos. Não depende de nossos pais, não depende de nossa esposa ou marido, nem de nosso patrão ou filhos. Apenas de nós mesmos. É uma decisão que tomamos de como iremos nos comportar diante dos fatos da vida. Qual será o nosso olhar? Qual é o nosso olhar quando acontece alguma coisa? A gente vê pelo lado positivo ou vê pelo lado negativo? Sempre os acontecimentos podem trazer as duas interpretações. É aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Se você é uma pessoa que tem bom olhar, você vai achar que o copo está meio cheio. Se você é uma pessoa que é negativa, você vai achar que está acabando a água, está meio vazio. E a nossa ação de como olhar é que vai dizer se nós seremos felizes ou infelizes. Quando Kardec pergunta por que temos a sensação de que o mal avança mais rapidamente, os espíritos respondem: o mal é audacioso e o bem é ingênuo. Mas quando estes quiserem, ou seja, o bem, os bons, eles preponderarão. Observemos que nos falta a ousadia na prática do bem, por estarmos tímidos e acomodados, sendo que a posição do Evangelho é que a gente saia dessa condição estática para a condição de ação
ou atividade, levantando a bandeira do Evangelho. É isso que o Evangelho deseja de nós. Não precisamos fazer nas praças, não precisamos ir para brigar com as pessoas para que elas acreditem como nós acreditamos. Toda pessoa tem o seu tempo de responder. Mas onde nós estamos, dentro da própria família, a gente pode evangelizar a esposa, o pai, a mãe, o filho, a empregada doméstica, quem trabalha perto de você. Isso já é um trabalho. Deus se utiliza de nós para que façamos esse trabalho. Nós precisamos acreditar e fazer, levantar essa bandeira. A única condição que nos impede de agir em prol da verdadeira felicidade, usufruindo de toda a nossa potência, é a nossa incapacidade de perdoar e, sobretudo, de se perdoar. Conhecendo a si mesmo, entenderemos nossas fraquezas. Entendendo nossas fraquezas, poderemos nos perdoar. Geralmente, nós não nos perdoamos porque temos um plano exagerado de visão de nós mesmos, que se cobra uma potência que ainda não se tem, que se cobra um ser que ainda não somos, que se cobra ter uma luz que ainda não alcançamos, e um estado de angelitude que ainda estamos longe de viver, mas que só alcançaremos no momento em que nos amarmos como somos e não como gostaríamos de ser. A gente termina se projetando tanto, eu quero ser uma pessoa para salvar o mundo, quero ser o super-homem, quero ser o tal para poder ser reverenciado, para poder ser famoso. Não precisa nada disso. Pelo contrário, a gente se cobra mais, não aceita os próprios erros. Se aceitasse os próprios erros, né, a gente já seria muito mais fácil a gente ser feliz, muito mais fácil viver em paz. Quando a gente tem paz no nosso pensamento, na nossa vivência, a gente já respira mais tranquilo. O não perdoar a si mesmo equipara-se a uma obsessão. Quando você não se perdoa, é mais ou menos parecido com você está obsediado. Sendo que é mais difícil ainda para o trabalhador da equipe da casa espírita nesses casos. Né? Porque quando é um obsessor que está, você, numa sessão, você pode chamá-lo, conversar com ele. E nesse caso, é a própria pessoa. Então, é mais complicado fazer esse trabalho. Então, vamos aprender a respeitar as nossas limitações. Todos nós temos limitações, todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos medos, né? Esses medos, essas inseguranças, isso é que faz com que a gente se relacione mal com as outras pessoas. E esse relacionamento é que atrapalha o nosso trabalho na evangelização. Se nós estamos aqui, nesse momento, é porque assumimos um compromisso para nos aceitar, nos respeitar e nos amar, como foi feito o nosso planejamento astral, da nossa vinda para a Terra, para encarnar. A importância do perdão deixou de ser algo do religioso, do moralismo, da autoajuda, passando a ter importância hoje para as ciências do comportamento humano, todas reconhecendo o poder do perdão e sua real capacidade de cura. Quando a pessoa se perdoa, diminui até a frequência cardíaca dela. Quando ela tem ansiedade, quando ela tem medo, o coração bate mais rápido, a respiração ofegante, a pressão altera. Sua real capacidade de cura dos transtornos de origem emocional que os indivíduos carregam dentro de seu coração. Fomos criados para a luz e não para as trevas, e quando estas acontecem, são temporárias, pois fomos condenados a evoluir e alcançarmos a verdadeira felicidade. Mais cedo ou mais tarde, dia ou menos dia, um dia nós alcançaremos a felicidade, dependendo do nosso empenho, de como nós vamos nos dedicar ao estudo do Evangelho, a dedicar ao trabalho com os irmãos, dedicarmos amando uns aos outros, nós poderemos avançar mais rapidamente. Se nós nos
recusarmos a seguir esse caminho, nós também alcançaremos a felicidade verdadeira, só que um pouco mais lentamente, vai demorar um pouco mais. Tem gente que se acha merecedor do amor, tem outros que acham que não merecem tanto. Podemos, nesse sentido, dividir essas pessoas em dois grupos. O primeiro grupo das pessoas que se aceitam profundamente e lutam para conquistar a felicidade. E o segundo grupo, das pessoas que não se acham dignas do amor, não se acham dignas de serem felizes. Os dois grupos são iguais em ações, cometendo os mesmos atos, acertos e erros. A diferença é que um entende que tudo isso faz parte do processo evolutivo, aceitando suas quedas e fracassos como aprendizado ou experiência, enquanto o outro grupo, por cobrar demais de si mesmo, se vê como incompetente, por isso mesmo não merece ser feliz, por não se perdoar. Então vamos trabalhar melhor um pouquinho dentro de nós, esse perdão, né? Nós erramos, já fizemos coisas horríveis nas encarnações passadas, e nessa também fizemos coisas erradas, mas menos dolorosas, mas estamos evoluindo. Um dia não vamos mais cometer esses erros, vamos nos perdoar. Na verdade, esse não perdoar ocorre pela arrogância de se achar incapaz de errar. Então, nós não nos perdoamos porque nós somos arrogantes. Então, não posso errar. Se nós não podemos errar, não nos damos esse direito, é porque nos achamos mais do que os outros. Né? De não assumir que ainda é um ser imperfeito, de não se aceitar como é, de não saber se perdoar. Por isso, o ponto de partida na busca pela felicidade nos remete de volta à questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento para o mal? Ou qual o meio prático para ser feliz? E os Espíritos responderam: conhece-te a ti mesmo. O autoconhecer é necessário para corrigir, para aceitar e dar os primeiros passos rumo à felicidade verdadeira. Há uma felicidade que não se encontra no alimento que se come, há uma felicidade que não se encontra na grife de roupa que se veste, ou nos bens materiais que se acumulam, ou ainda nos recursos financeiros de que se dispõe. Quem nunca ouviu alguém dizer que daria tudo que tem por um momento de paz ou felicidade? Quantas pessoas de muitas posses não dariam tudo para ter a liberdade de poder andar em qualquer lugar, sem seu segurança, sem carro blindado, sem colete à prova de bala, pelas ruas? Isso nos mostra que suas posses não lhe dão felicidade, pode dar conforto material, mas o subjetivo, o afetivo, não se compra. Tudo que essa pessoa tem ficará aqui na Terra, quando de seu desencarno. Mas a verdadeira felicidade carregamos conosco, aonde quer que o nosso espírito vá. A gente ainda não sabe o que é ser feliz. Coisas simples não custam nada. Acariciar alguém ou receber uma carícia de alguém não tem preço. Vemos o valor de nosso olhar, de nossa palavra de conforto, de nosso amor para com o outro. Nossa ação pode levar felicidade a outra pessoa. Quando você tira um pouquinho do seu tempo só para dar bom dia às pessoas. Tem pessoas que moram sozinhas e elas passam tempo sem ver ninguém. Eu conversando com uma senhora, ela morava sozinha, uma senhorinha já de idade, ela disse: ô meu filho, tem dia que as pessoas passam aqui na frente da minha casa, dão um alô, um bom dia, uma boa tarde para mim, e eu de tanto ficar só, eu não consigo nem responder. A voz não vem naquele momento. Né? Eu não consigo nem dizer bom dia ou obrigado. Ela passou de tão solitária que ela é. Né? Então, essas pessoas merecem um pouco mais de atenção da gente. É tão simples você dar um bom dia para quem é uma pessoa desse tipo, que vive, né? Valorizar o outro, fazê-la se sentir melhor. Perceber a alegria de um passeio de mãos dadas, um banho de chuva, ouvir o canto dos pássaros, tudo isso pode trazer a felicidade. Vai depender de como está o olhar da pessoa que se submete. Exemplo. Ao amanhecer com chuva, alguém pode dizer:
que bênção. Nada como a chuva para trazer alegria à natureza. Já outra pessoa pode dizer, que droga, vou me atrasar para o trabalho. Hoje não irei ganhar nada no serviço. Então, as pessoas veem de forma diferente o mesmo fato. Então, depende de nós a felicidade. O acontecimento levou, né, a situações diferentes, a sentimentos diferentes da pessoa. Então, é bom a gente ter cuidado como é o nosso olhar diante dos fatos, né? Aconteceu alguma coisa, poxa, me atrasei, mas será que não foi para te livrar de um acidente ou alguma coisa parecida lá na frente, né? Ou perdi meu ônibus, perdi meu carro, perdi meu avião, ou será que não foi para te livrar de algo pior, né? Então, vamos ver pelo lado bom, sempre agradecer a Deus por tudo que nos acontece. É preciso a gente adestrar a nossa fera interior. Paulo de Tarso nos diz, aprendi a conformar-me com o que tenho. Não quer dizer que devemos cruzar os braços esperando que o que eu preciso venha a cair do céu. Na verdade, é uma conformação de aceitar que cada coisa tem seu tempo próprio para acontecer. Quando não se tem essa conformação, quando não se tem essa aceitação de que tudo deve ocorrer no tempo de Deus, desenvolvemos a ansiedade, o desejo desmedido que a minha vontade se materialize, aconteça no mesmo instante em que eu penso. Se assim não ocorrer, serei infeliz. Se as causas que levam à felicidade estivessem fora de nós, todos nós seríamos infelizes. Talvez até obedecendo a uma lei, a lei da infelicidade. Mas se uns são felizes, outros não, ou ainda uns são mais felizes que outros, então as causas que levam à felicidade não estão fora, de fora para dentro, mas de dentro para fora. A felicidade dá cura, dá saúde, dá longevidade. Tem um caso, eu trabalho na área da saúde, atendi um paciente, um senhor, e no tempo que não tinha computador nas salas, né? A gente fazia a ficha na mão. Eu fui fazer a ficha dele, já contei isso, acredito. Fui fazer a ficha dele, perguntei o nome e tal, idade, ele disse, tem 92 anos. Eu parei, olhei para ele, não, você não tem 92 anos, não. Tenho sim, senhor. E você anda com quem? Eu ando sozinho. Aí eu parei de atender, fui brincar com ele, disse, pois então você já namorou muito, né? Sou casado 4 vezes. Rapaz, pois você vai me ensinar como é que faz para eu chegar lá. Aí ele levantou da cadeira, onde ele estava, ficou em frente a mim, em pé, me olhou de cima a baixo, voltou para a cadeira dele e disse, não dá para você não. Aí eu disse, rapaz, eu não vou chegar lá por quê mesmo, mano? Não, doutor, é porque para chegar até onde eu cheguei, a gente não pode brigar por dinheiro, não. Quem só pensa em dinheiro não chega até onde eu estou, não. Doutor, eu saio para pescar. Se eu pegar um peixe, eu janto, almoço. Mas se eu não pegar um peixe, eu volto para casa do mesmo jeito, satisfeito. Ou seja, ele está conformado com a situação dele. Né? Se der certo, bem. Se não der certo, também está bem. É uma forma de a gente aprender a se trabalhar. Daí para cá, isso já tem muitos anos. Né? Se ele for vivo hoje, deve ter uns 120 anos, 130 anos, mais ou menos. Então, o certo é que ele me deu uma lição de vida. Eu nunca esqueci mais disso. Da gente saber se conformar com o que tem. Né? Eu acho que serve bem para isso. A alegria da pessoa oxigena o organismo. Já o rancor, o ódio, envenena, intoxica o próprio organismo de quem sente. Quem nunca ouviu falar de alguém que infartou ou sentiu uma grande dor de cabeça após sentir uma raiva? O que é a raiva? Você não saber lidar com determinada situação, não saber perdoar, não é? A infelicidade pode ser exacerbada de fora para dentro. Quer dizer, alguém me diz algo que me causa mal-estar, que causa infelicidade. Na verdade, aconteceu porque feriu o meu orgulho. Não foi pelo que foi dito. Então, ele aumentou alguma coisa que já estava dentro de mim, alguma coisa negativa, né? Então, eu tinha orgulho. E aquela fala me agrediu. Me agrediu por isso. Né? Se eu não fosse orgulhoso, eu entenderia que a pessoa está passando por um determinado problema, né? Que aquilo ali não deveria me atingir. Não podemos transferir nossa responsabilidade de construirmos nossa felicidade interior.
Se esperarmos que alguém nos faça feliz, na verdade estamos sendo egoístas. Quem diz que tem carência afetiva, na verdade está demonstrando egoísmo. O amor é uma força, é Deus em nós. Podemos amar qualquer pessoa, pois amar é diferente de desejar. O amor é algo que quanto mais se divide, mais aumenta. Jesus, em suas pregações, colocava que o reino de Deus não tinha aparências exteriores, que estava dentro de nós. É um estado da alma. O reino dos céus é quando ocorre a sintonia nossa às leis divinas. Alcançar felicidade é alcançar o reino. E as leis de Deus estão impressas em nossa consciência, ou seja, em nosso interior. A alegria não é a mesma coisa que felicidade. Você pode ser uma pessoa feliz e passar por momentos de tristeza. Em Mateus 7:6, Jesus nos pede: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltando-se contra vós os despedaçarão. Então, as pessoas que são resistentes a ouvir a palavra do Senhor, são resistentes a ouvir o evangelho, a gente pode olhar, orar por elas, você pode até falar com elas, mas não se entregue a elas, porque elas vão te destruir, certo? Você trabalhar por elas, mas não se subjugar a elas. Ore pelos que não desejam seguir o evangelho, mas se cerque dos que acreditam e trabalham por ele. Então, é preciso a gente se alimentar aqui em grupo, né? Um dar força para o outro, para que a gente possa continuar trabalhando. O filósofo Leandro Carnal descreve 4 passos para se buscar a felicidade. É uma visão filosófica, não é mais religiosa. Então, o primeiro passo seria o tempo. A felicidade é no tempo presente. Por isso, devemos focar no presente. Focar no passado é buscar melancolia e remorso. Já focar no futuro irá gerar ansiedade. Pessoas que se preocupam demais com o que está por vir e as pessoas que enfatizam demais o que já ocorreu perdem o senso atual. E é no senso atual que a felicidade existe, no aqui e no agora. Entregue-se ao que você está fazendo, seja no trabalho que está executando ou na diversão que está se dedicando. O conselho, a regra é viva o presente. Segundo passo, o que eu posso mudar? A felicidade depende de minhas virtudes pessoais e não do mundo. Então, devo me dedicar ao que se encontra sob minha influência. As dores do mundo são maiores que as minhas forças. Não poderei mudá-las. Exemplo, não posso impedir que o meu desencarne, eu não posso impedir o meu desencarne, mas posso transformar a minha vida na existência mais agradável possível. Então, eu não vou focar lá na frente da minha morte, mas eu posso focar aqui, na minha vida, no meu trabalho, na minha convivência com vocês, com meus irmãos, com as pessoas que eu amo, certo? Atraxia é um termo que diz não focar no que eu não posso mudar. Então, é uma dica. Não foque no que você não tem controle. Foco é no que te alimenta. O terceiro passo seria autoconhecimento. Quanto mais conhecer sobre mim mesmo, minhas virtudes, minhas fraquezas, mais fácil será usar minhas capacidades, além de corrigir os defeitos que me afastam da felicidade. Saber identificar o que é meu desejo e o desejo dos outros, que foi introjetado em mim. Então, quando eu me conheço, eu sei. Quando eu tenho um desejo que é meu, o que eu me conheço, e eu sei identificar quando o desejo é do outro, ou de um irmão espírito, ou da comunidade, que às vezes a comunidade começa a escolher por você. Olha, aquela menina ali é bonitinha, você podia casar, é gente boa, podia casar com ela. Olha, aquele trabalho ali é legal, você podia escolher esse curso na faculdade, olha, podia fazer isso. Isso está sempre ocorrendo com a gente. Então, a gente termina absorvendo algumas coisas e fazendo escolhas que não vão nos deixar felizes. Se a gente reconhece o que é nosso desejo, a gente tem chance de
executar o que é nosso, que maior chance de sermos felizes. Então, identificar o que é realmente meu objetivo e o que é objetivo do mundo, para que eu cumpra. Né? E o quarto passo, segundo Leandro Carnal, é o animal político, né? Que refere-se a viver no sentido social, coletivo. Né? Político porque fala de coletividade, proximidade, relação de uma pessoa com outra. Quem vive sozinho ou é uma besta fera ou é um ser divino, porque só os animais e os seres divinos são capazes de viverem sozinhos. Aí ele coloca solidão e solitude. Solidão é um sentimento negativo, uma pessoa que está depressiva, está isolada do mundo. Essas pessoas precisam de atenção, precisam de trabalho. E solitude é quando você está isolado dos outros, mas estudando interiormente, fazendo, aumentando a sua capacidade de entender o mundo, entender o outro e suas relações com o outro. Então, solidão é uma coisa negativa e solitude é a capacidade de transformar o isolamento em crescimento espiritual. Avalie seus relacionamentos. Não perca tempo com pessoas que não estimulem o seu crescimento. Trabalhe por elas, para que elas cresçam espiritualmente, mas não ponha nelas a sua razão da felicidade. Elas terão o seu tempo próprio para dar a resposta do que foi semeado em seus corações. Então, a gente precisa entender que o nosso trabalho, às vezes, parece não dar, surtir efeito. Poxa, tanto que eu falei, tanto que eu orientei, mostrei, fiz tudo, e a pessoa insiste em praticar o que é errado. Não se preocupe. Elas têm um tempo dela de responder, de entender, de absorver, de mostrar a resposta. É salutar, cercar-se de amigos que te respeitem como você é, mas também te questionem as suas convicções, estimulando o teu crescimento moral. Então, só aqueles amigos que dizem sim para tudo também não é legal. É bom que eles te questionem para que você possa crescer. Né? A felicidade é uma prática que envolve recursos, como tempo, reflexão, tolerância e o exercício de ir e vir, da solitude para o conhecimento. Pense nisso, pratique a felicidade, escolha ser feliz. E por último, Emmanuel diz: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Mais adiante, que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, combater o egoísmo. Pois este monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Ele é a negação da caridade, o egoísmo. É a negação da caridade. E, por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, quando a gente conseguir erradicar da Terra o egoísmo, nós teremos criado um mundo de felicidade. Quando a gente consegue trabalhar bem essa parte do egoísmo, do orgulho em nós já estamos bem próximos da felicidade possível aqui na Terra. Era essa a fala, eu espero que tenha sido interessante. Muito bem colocada, meu amigo. Estamos realmente passando por momentos tristes porque a gente não sabe o que é felicidade. Felicidade está ao teu lado e você busca algo do lado do outro, porque acha que a felicidade ela tem que ser daquilo que você desenhou. Né? Mas é comum a gente ver as pessoas dizerem: por que você não é feliz? Por causa do meu marido. O que tem a ver o teu marido com a tua felicidade? Ah, não, mas meu marido
é que ele não faz as coisas que eu quero, ele não me proporciona. Eu não sou feliz porque meus filhos me dão problema. Olha, como as pessoas buscam a felicidade nos outros. Então, a leitura que você falou do capítulo 25, buscai e acharei, é bem clara, né? Busque aquilo que você precisa e você acha. Porque tudo que você busca, muitas vezes, está dentro de você, não está fora. E assim ficamos muito felizes com a sua fala, foi bem oportuna, né? Como mesmo você falou, há muitos conflitos familiares, há muitos conflitos entre irmãos, que simplesmente não sabem buscar a felicidade. Mas esqueci de falar algo no início, né, dos meus avisos, e aqui eu recoloco para aqueles que ainda não chegaram, não estavam aqui presentes. Amanhã nós teremos a nossa sopa, tá? Convido a todos a nos ajudar na confecção da sopa. A sopa iniciará às 13 horas, né? E será distribuída às 16 horas. Convidamos, assim, aqueles que queiram nos ajudar na confecção da sopa. E assim agradecemos bastante a sua fala, irmão. Convido a nossa irmã Antônia para que ela venha fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos. Boa tarde a todos. Boa tarde, né? A quem está online. Vamos elevar o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Divino Mestre Jesus. Vamos agradecer por este dia. Vamos agradecer por esta palestra que nos ensina a buscar essa felicidade com aquilo que temos hoje. Então, agradecemos a Deus por tudo que tem nos dado, pela nossa família. Que Deus abençoe a cada um de nós que aqui se encontra, encarnado e desencarnado. Que Deus ilumine assim por inteiro todo o nosso planeta Terra, toda a humanidade. Ilumina, Senhor Jesus Cristo, os nossos pensamentos. Ilumina o nosso coração. Ilumina as nossas mãos para que ela seja instrumento da tua paz e que ela possa nos trazer a felicidade de que necessitamos. Ilumina, Senhor, as nossas necessidades. Ilumina os obstáculos que se encontram em nossos caminhos. Nos dê a força, a fé, a perseverança de que buscamos aqui neste dia de hoje, nesta casa espírita Felinto Martins. Ilumina os nossos anjos guardiões que têm tanto nos iluminado e nos protegido de todo e qualquer mal. Que tua luz soberana invada neste instante os nossos lares, ilumine os nossos familiares, ilumine cada irmão em tratamento espiritual. Por isso aqui te entregamos tudo que temos, pois somos apenas depositários infiéis. Ensina-nos, ó Senhor, a caminhar contigo. Ensina-nos, ó Senhor, a sermos humildes. Ensina-nos, ó Senhor, a transformar tudo que há dentro de nós em felicidade. Ilumina, Senhor Jesus Cristo, assim a todos nós, para todos sempre, que assim seja. Louvemos. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece,
alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aguardemos aí a colocação do passe, né? Aplicação do passe. Aqueles que queiram receber o passe, aguardem. E assim pedimos ao nosso irmão Cleiton, que está sempre convidado para as próximas palestras. Muito obrigado. Boa tarde. Tchau, meu amor.